Capítulo 1254. Bang! Quando a sombra disparou um canhão de ar para frente, Klein agiu como se tivesse percebido isso de antemão. Seu corpo recuou e ele deu uma cambalhota no ar, aterrissando firmemente a vários passos de distância. Durante esse processo, sua mão direita continuou pressionando a meia cartola em sua cabeça, fazendo-o parecer bastante relaxado. Vendo que Enune e a sombra não tentaram perseguir e continuar seus ataques, o sorriso em seu rosto tornou-se ainda mais óbvio. É realmente indelicado interromper os outros enquanto eles estão falando. Eu queria discutir como lidar com vocês na AU à frente, mas só posso evitar isso agora. Enquanto falava, seu rosto esquerdo, formado por um aglomerado de vermes transparentes, tremia 2 vezes, como se tentasse piscar para sua antiga marionete e sua antiga sombra. Então, com um sorriso radiante no rosto, ele voltou para Colin Iliad, Derek e Lovia e encolheu os ombros. Os donos deste lugar não estão nos recebendo. Só podemos sair e discutir como resolver o problema deles. Colin Iliad não ignorava, companheiro poderoso, só porque ele não parecia capaz de controlar suas emoções. Isso porque ele mostrou sua expertise e meticulosidade com os detalhes no tratamento dos assuntos anteriores. Isso não era algo que um semideus que havia perdido a cabeça pudesse fazer. Tudo bem, o chefe da Cidade de Prata respondeu à sugestão de Klein. Claro, Derek não fez objeções, enquanto Lovia permaneceu em silêncio e não disse uma palavra. Assim, os 4 semideuses e a marionete do Cavaleiro Prateado refizeram seus passos. Eles saíram pela porta da corte do Rei Gigante, e Klein até fez o guarda de armadura prateada puxar a enorme porta e fechá-la lentamente. Parecia um gesto muito educado. Durante todo o processo, Enune, que tinha camadas de asas negras nas costas, e a pura sombra ficaram apenas observando. Eles não tentaram detê-los, como se uma parede invisível tivesse restringido seus movimentos. Depois de um tempo, o crepúsculo se dissipou e a escuridão desceu. Todos aguardavam a luz do amanhecer para iluminar tudo. Neste mundo silencioso e morto, um raio de luz finalmente surgiu, trazendo consigo um amanhecer tão esperado. Neste momento, Enune e a sombra ouviram batidas na porta da corte do Rei Gigante. Alguém estava batendo na porta. Toque, toque, toque. Depois que isso continuou mais algumas vezes, a porta soltou um rangido ao abrir pesadamente. Vestindo um sobretudo preto, Klein manteve o sorriso no lado direito do rosto ao entrar primeiro na corte do Rei Gigante. Ele subiu as escadas passo a passo, e os outros semideuses, junto com sua marionete, seguiram um passo atrás. Depois de chegar no meio do caminho, Klein parou e disse a Enune e a sombra que estavam a mais de 10 metros de distância: por favor, perdoem-me por não esperar que vocês dissessem, entre. Talvez seja porque este local fica muito longe da porta principal, então você não ouviu minha batida. Como você sabe, como cavalheiro, só sei usar os dedos para golpear, não bater com as palmas das mãos. No momento em que terminou de falar, Enune, que não falava desde o início, falou. Em seguida, você lidará com a sombra sozinho e deixará o povo da Cidade de Prata me segurar. Oh! Klein soltou um grunhido nasal alto enquanto exibia um sorriso exagerado, como se estivesse esperando que Enune desse mais explicações. Ao mesmo tempo, ele ergueu a mão esquerda e pressionou o rosto. Os vermes transparentes e retorcidos começaram a se contorcer, alguns entrando, outros rastejando para fora e completando rapidamente uma troca. Com uma sombra no rosto, Enune, com seu cabelo preto levemente encaracolado que chegava aos ombros, continuou com uma voz profunda:
Você não convocou uma projeção do vazio histórico com antecedência, porque sabe que a sombra pode invocar a projeção do cajado das estrelas e simular os poderes do anjo do tempo. Isso acelerará o fluxo do tempo para dispersar seus anjos ajudantes. Da mesma forma, ele não fez nenhum preparo pelo mesmo motivo. E se você invocar um santo que pode durar mais, ele pode fazer o mesmo. Vocês dois se compensam. Eu odeio jogar cartas comigo mesmo. Klein assentiu pesadamente, expressando sua concordância e riu alto. Enune, cujo rosto estava embaçado, olhou para ele e para os 3 semideuses da Cidade de Prata. Portanto, você transformou o Cavaleiro Prateado que guardava a porta em sua marionete, planejando usá-la como um trunfo para mudar a balança. Esse problema é dele, não meu. Na verdade, ele não tem um alvo para transformar em marionete. Ou talvez, por que você não se sacrifica? Os cantos da boca de Klein se curvaram enquanto ele dizia para sua antiga marionete, Enune. Enune retraiu o olhar e virou-se para examinar Colin Iliad, Derek e Lovia. Você e a sombra se cancelam. O pré-requisito para usar uma marionete para vencer é que eles possam me segurar. Assim que ele disse isso, os 2 ombros da marionete corrompida pelo poder do anjo negro adormecido se contorceram enquanto uma cabeça crescia de cada um. As 3 cabeças estavam cobertas de sombras e tinham cabelos pretos e encaracolados que chegavam aos ombros. No entanto, deram às pessoas a sensação de que uma era jovem e a outra velha. Antes que Klein e os semideuses pudessem reagir, o corpo direito de Enune de repente se despedaçou, fazendo com que a cabeça envelhecida tirasse 1/3 de seu corpo. O corpo que se separou rapidamente se contorceu e instantaneamente ficou completo. Na sombra sobre a superfície da cabeça, um par de olhos se projetava com pupilas verticais e douradas. De repente, a magnífica escadaria que levava à residência do antigo deus desabou, transformando-se em um abismo desolado. No final do abismo havia uma cidade escura como breu, coberta de ervas daninhas. Cidade de Prata. O coração de Derek apertou ao ver uma cena tão realista. Ele estava preocupado que o inimigo desconhecido arrastasse ele e os outros semideuses para a Cidade de Prata e a destruísse. Quanto a Lovia, seu olhar congelou enquanto seu corpo tremia quando Enune produziu 2 cabeças. Era como se ela pudesse sentir a aura de uma entidade de alto nível absoluto. Colin Iliad examinou os arredores e cruzou suas 2 espadas que estavam cobertas pela luz do amanhecer antes de empurrá-las. Ele disse em voz profunda, isso é falso. Nesse momento, Klein cobriu a boca com a mão esquerda feita de vermes transparentes. Ele bocejou e perguntou ao corpo principal de Enune com um sorriso, você será mais forte nos sonhos? Ou você pode cruzar a fronteira e lançar um ataque. Sim, se fosse eu, definitivamente consideraria usar um sonho para atrair o inimigo para entrar no meu alcance de ataque. No momento em que disse isso, o abismo desolado e o castelo distante se dissiparam ao mesmo tempo. A magnífica escadaria, iluminada pela luz da madrugada, apareceu mais uma vez. Neste momento, o lado esquerdo do corpo de Enune foi arrancado. A cabeça jovem havia tirado 1/3 de sua carne. A sombra que cobria seu rosto foi rapidamente substituída por uma luz dourada resplandecente. Era como se houvesse 2 sóis em miniatura em seus olhos. O sol. Klein primeiro fez uma pergunta antes de rir tanto que não conseguiu endireitar as costas. Haha. Você quer usar o domínio sem sombra para romper a ocultação de luz do Cavaleiro Prateado? Sim, temos 3 cavaleiros prateados do nosso lado. Isso merece sua atenção, mas você já considerou os sentimentos da sombra? Não fez isso, você só pensa em si mesmo. Ele é apenas uma sombra,
Então você já considerou o quão enfraquecido ele estaria no domínio sem sombra. Neste ponto, Klein riu ainda mais alto. Até mesmo os transparentes vermes espirituais rastejando em seu rosto esquerdo aceleraram seus movimentos. Ha 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 ha, também, você já pensou sobre os poderes Beyonder de corrupção, degeneração e trevas? Você considerou seriamente os efeitos negativos que o domínio em sombra lhe trará? Depois de rir, Klein endireitou as costas e perguntou sério: como devo me dirigir a você agora? Nini. Enune, cujo corpo principal ainda estava coberto de sombras, respirou fundo lentamente e disse: se você tivesse escolhido o caminho do caçador, você definitivamente seria mais forte do que é agora. Antes que ele pudesse terminar a frase, as camadas de asas negras em suas costas se abriram de repente. Elas continuaram se expandindo, cobrindo o céu e se aproximando da magnífica escadaria. Sombras fracas cobriram imediatamente a área. Então, Enune cruzou diretamente a fronteira invisível e desceu na frente de Colin Iliade, Lovia e Derek. Ele realmente tinha os meios para romper a obstrução. O jovem, que se separou do Santo do Sol, imediatamente levantou os braços. A luz do amanhecer tornou-se extremamente quente, iluminando todos os cantos da magnífica escadaria, sem deixar sombras. Nada poderia se esconder dentro. Domínio sem sombra. No entanto, as sombras ao seu redor não desapareceram. As asas escuras que envolviam o corpo de Enune bloqueavam a luz solar pura. Quanto à sombra 2, parecia estar coberta por uma capa. Embora estivesse muito mais escuro, não mostrava nenhum sinal de fraqueza. Ao mesmo tempo, o corpo envelhecido de Enune empurrou a palma da mão direita. Uma rajada de vento violenta, mas ilusória, apareceu ao seu redor, carregando consigo uma intenção invisível e multicolorida que jorrou em direção a Klein e sua marionete do Cavaleiro Prateado. Privação mental. Poderia impressionar o alvo, fazê-lo sentir medo, mostrar sinais de frenesi ou perder uma parte de sua racionalidade. E agora, como o espírito de Klein estava incompleto, ele estava à beira de perder o controle. Ele nem conseguia controlar muito bem suas emoções e reações. Se ele sofresse os efeitos da privação mental, havia uma grande chance de que ele perdesse o controle imediatamente e se transformasse em um monstro. Enune entendeu o que havia acontecido com ele e compreendeu sua fraqueza. No momento em que lançou o ataque, permitiu que o Santo Espectador 3 usasse um ataque de área de efeito que Klein acharia difícil de defender e acharia insuportável. Os ventos fortes que estavam contaminados com todos os tipos de emoções e engoliram Klein instantaneamente. No entanto, o aventureiro louco, que tinha metade de um corpo normal e metade de um corpo aterrorizante, não mostrou nenhum sinal de expressões distorcidas, manifestação de divindade ou colapso físico. Em vez disso, seu grande e feliz olho direito ficou extremamente calmo. Enquanto esperava pela equipe de expedição da Cidade de Prata, ele já havia convocado a senhorita Justiça e feito com que ela criasse uma persona virtual que decorreu de sua satirização, personagem parecido com um palhaço, permitindo que seu espírito se completasse por um certo período de tempo. Esta foi a razão pela qual ele parecia relativamente racional quando saiu da residência dos guardas, apenas para parecer exagerado e louco quando se encontrou com a equipe de expedição da Cidade de Prata. Além disso, esta persona virtual também poderia resistir a vários ataques do domínio da mente. A frieza em seus olhos desapareceu rapidamente. O canto de seu lábio direito se curvou, tornando-se simétrico com um verme espiritual enrolado que rastejava à esquerda. Este foi um sorriso sincero. Notas: 1. Anagramas com ENUNI. 2. Clone de Klein.
3. No caso, parece que ele é do caminho do pastor, podendo pastar almas. Ponto.